paz do Senhor, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula do novo trimestre. Mas para começar a aula, eu quero aqui deixar a minha gratidão e o meu agradecimento, porque na última aula que tivemos, um número maior de alunos assistiu e fez as atividades. Eu fiquei muito feliz mesmo. E para a atividade dessa lição, vocês vão na primeira página da nossa revista e lá temos alguns versículos que são sugeridos para leitura semanal, igual a este que está aparecendo aqui. O que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão ler os versículos e escolher um, aquele que você mais gostou, o que você achou mais interessante, te chamou a atenção, ou aquele que Deus mais falou com você, e vai colocar aqui nos comentários. Quem colocar aqui no comentário vai ganhar um pontinho em nossa premiação, e também isso vai contar para a presença, ok? Sobre isso vamos combinar assim: sempre que vocês assistirem uma aula, deixe comentário, um oi, uma paz do Senhor, enfim, pois assim saberemos quem assistiu às aulas para a pontuação da presença. Faça isso nas minhas aulas, quanto nas que o irmão Beto vai ministrar, ok? Agora vamos entrar efetivamente na nossa lição. A lição de número 2 traz por título Oséias, o relacionamento de Deus com seu povo. E o versículo base está em Jeremias, capítulo 32, versículo 40, que diz: Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Neste versículo nós já podemos ver um pouco de qual é o desejo de Deus para nós. Tanto o título da lição quanto o versículo deixa isso muito claro. Deus criou o homem para se relacionar com ele, não para ter o contato distante, mas pelo contrário, Deus deseja se relacionar a cada dia com nós. Então vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, refletir sobre a fidelidade no relacionamento. É um ponto muito importante, porque na sociedade que vivemos, o relacionamento está sendo muitas vezes superficial e sem compromisso, sem a responsabilidade da fidelidade. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde o ficar é certo, que namorar é brega, onde infelizmente muitos adolescentes e jovens se entregam a relacionamentos totalmente contra a vontade de seus pais e contra a vontade de Deus, assim estragando as suas vidas e os planos que Deus tem para eles. Segundo, apontar o pecado como agente escravizador. Muitas pessoas acham que ser crente é estar limitado, é não poder fazer nada, é uma vida limitada e sem diversão e sem prazer, mas estão totalmente enganados. Essas pessoas que se entregam aos desejos da carne, à sua própria vontade, estes sim estão vivendo de maneira escrava do pecado e do mal. Terceiro, apresentar o amor redentor de Deus. Deus ele não foi pego de surpresa ali quando Adão e Eva pecaram no jardim. Pelo contrário, Deus já tinha traçado desde a antiguidade um caminho de retorno para a humanidade. Mesmo pecando e vivendo uma vida tão distante dos caminhos do Senhor, ele não desistiu. Desde o Antigo Testamento, Deus vem demonstrando o seu amor, a sua fidelidade e o seu compromisso de que se o povo se arrepender e buscar ao Senhor, ele está de braços abertos para receber. A palavra de Deus diz em Salmos de número 51, verso 17 que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Em outra passagem, Deus faz uma promessa para aqueles que se arrependem de forma verdadeira e sincera. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tópico 1. Contexto histórico. Neste tópico nós vamos entender um pouco sobre como Israel estava vivendo na época em que o profeta Oséias iniciou seu ministério. Nós falamos na última aula
que o povo de Israel, por um tempo, viveu fora da vontade de Deus. Israel estava vivendo um tempo muito crítico, tanto social, político e espiritual. Toda a base da sociedade israelita estava corrompida e estava distante daquilo que Deus havia planejado para o seu povo. Pare para pensar, a vida política de Israel estava instável. No período de 9 anos, Israel teve 7 reis. Então, 9 anos dá 2.555 dias. Se nós formos dividir exatamente esses dias para os 7 reis que passaram por Israel, cada um teria governado aproximadamente 288 dias, que dá mais ou menos 9 meses para cada um. Muito diferente de um reinado longo e próspero de 40 anos como Davi teve, pois ele andou segundo o coração de Deus e teve seus dias abençoados. Fora essa rotatividade de reis em Israel, passaram por 9 anos, 4 deles foram assassinados pelos seus sucessores. Socialmente, o povo também se perdia, pois começaram a adorar ídolos pagãos e se envolviam em tipos absurdos de cultos a estes deuses, buscando respostas para suas necessidades. A prostituição, a infidelidade e a idolatria estavam por todo lado na sociedade israelita. Naquele tempo, até os sacerdotes, que eram aqueles que levariam o povo ao conhecimento de Deus, estavam todos corrompidos e rejeitavam a presença de Deus e os seus ensinamentos, e obtinham vantagens com o pecado do povo. É nesse cenário de calamidade que ergue-se Oséias. Deus mandou que ele casasse com Gomer, que por sua vez era uma mulher que tinha uma vida imprópria e de má fama. Ela era infiel a Oséias. Em dado momento, Gomer sai de casa e abandona Oséias. Porém, Oséias, obedecendo a voz de Deus, vai até Gomer e a busca. Deus, através da vida do profeta e suas ações, mostrava que mesmo com a infidelidade de Israel, Deus estava disposto a buscar o povo e a perdoá-lo. Em Oséias capítulo 6, versículo 1 diz que Deus tem poder de nos restaurar, segundo a sinceridade do nosso arrependimento. Deus, apesar de ver Israel se desviando de seus caminhos e de seus estatutos, ele estava disposto a perdoar e a reatar a aliança com o povo. No último parágrafo dessa lição, traz uma reflexão, mas eu queria adaptar ela para o contexto que nós estamos vivendo. Lá na revista eles falam que, infelizmente, na nossa caminhada cristã, nós deixamos o desânimo tomar conta de nós e começamos a faltar nos cultos. Mas no tempo que nós estamos vivendo, existe um perigo um pouco maior, que é a nossa ausência total em adorar ao Senhor. Eu não estou falando sobre estar na igreja, porque infelizmente nós estamos passando por uma época em que estamos proibidos de estar reunidos em nossos templos, devido à pandemia. Mas isso não é desculpa para que nós não venhamos a cultuar a Deus em nossos lares. Em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele deixa muito bem explicado que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana, ela estava perguntando ao Senhor onde deveria adorar. Deveria adorar no templo ou no monte? Ela estava pensando que existia apenas um lugar para adorar a Deus. Então, diante dessa pequena parte da nossa lição, nós já aprendemos muito, que nós possamos parar um pouco para refletir que o povo de Israel está vivendo esse tempo tão tenebroso, e de tantos pecados, e de tantas coisas que desagradavam a Deus, porque eles se afastaram da verdade. Eles não adoraram a Deus e não estavam entregando as suas vidas de forma verdadeira e inteira ao Senhor. Será que em nossos dias nós não estamos dando a devida prioridade às coisas de Deus? Reservando ao menos um momento do nosso dia para orarmos e buscarmos a Deus? Será que nós também não estaremos fadados a viver uma vida de fracassos e pecado? Estamos sendo cada dia mais assim como Israel? Porque se eu ou você estamos vivendo dessa forma, Deus tem um recado para nós neste dia e através dessa aula online. Falar com você que ainda dá tempo de reatarmos a aliança com Deus. Ainda dá tempo de nós voltarmos a ter um relacionamento de intimidade e comunhão com o Pai.
Não é porque se afastamos ou deixamos as coisas de Deus de lado que nós estamos destinados para sempre viver sem Deus. Existe esperança que nós não venhamos cometer o mesmo erro de Israel, que cometeu se afastando de Deus, mas que nós possamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, para que nós possamos reatar a cada dia a nossa vida e a nossa aliança com Deus. Tópico 2. Estrutura do livro. O livro de Oséias tem 14 capítulos, 207 versículos e são estruturados em 3 principais blocos. O primeiro vai do capítulo 1, versículo 1, ao 3, versículo 5. O segundo bloco do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 16. E o terceiro bloco do capítulo 14, versículo 1 ao 9. O primeiro bloco fala do casamento de Oséias, a infidelidade e a restauração de Gomer, uma esperança para Israel. Oséias, obedecendo aquilo que Deus mandou, ele casou-se com Gomer. E como eu disse, tinha uma vida errada, pois era prostituta. E neste primeiro bloco, os capítulos contam algumas histórias do relacionamento de Gomer e Oséias, onde a sua esposa deu à luz a 3 filhos. Capítulo 1, os versículos de 1 a 9, Deus nomeou estes filhos de acordo com uma profecia que ele tinha para Israel. Vejamos juntos. Disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias, pô-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Porém a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos seus cavalos, nem pelos seus cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque não mais sois meu povo, nem mais serei vosso Deus. Neste bloco conta ainda que Oséias, mesmo após a traição e abandono de sua mulher, a perdoa e a traz de volta, trazendo no desfecho desse bloco a demonstração do amor de Deus. O segundo bloco traz o tema da infidelidade de Israel, o castigo pelo pecado e o amor de Deus. Israel está vivendo de uma maneira tão deturpada e longe do caminho do Senhor que o pecado se alastrou desde as famílias até as formas de como eles cultuavam. A lição traz uma frase muito impactante. A nação estava irreconhecível. Não era mais aquela nação onde a voz de Deus era ouvida e obedecida, como antigamente. Era uma nação onde Deus havia sido esquecido por eles. Nem parecia que aquele povo era o mesmo das histórias dos antepassados, que viviam como escravos no Egito, que foram libertos e vivenciaram tantos milagres, tantas maravilhas no deserto e na posse de Jericó, para estar vivendo dessa maneira. Este bloco nos mostra que o pecado chega sorrateiramente, causa cegueira e insensibilidade espiritual no ser humano, por isso devemos ter cuidado e fugir de toda aparência do mal. Embora as palavras de repreensão do Senhor pareçam severas, sua misericórdia é acolhedora e benigna. O terceiro bloco fala sobre o arrependimento e a restauração. Para finalizar o seu livro, Oséias registra o apelo ao arrependimento sincero e relembra a situação tão degradante que a nação estava vivendo e que eles precisavam trilhar o caminho do arrependimento para que eles alcançassem a promessa que Deus tinha para eles. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, ou quando tomamos uma posição de melhorar a nossa vida espiritual diante de Deus, o arrependimento ele acontece em 3 etapas. A primeira é a aceitação, é reconhecer. Reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, porque muitas pessoas, infelizmente, depositam em terceiros o motivo do seu pecado. Sempre existe um porquê, um motivo para o seu pecado.
o motivo para o seu pecado. E nunca as pessoas reconhecem que a falha está nela. Então o primeiro passo é reconhecer que você é pecador e que precisamos de Deus. A segunda é a confissão, é contar para Deus do nosso pecado, confessar a Ele as nossas falhas. A terceira é a mudança de atitude. Não adianta nós falarmos que se arrependemos e confessarmos do nosso pecado e não mudarmos a nossa maneira de viver. Nós precisamos mudar a nossa maneira de caminhar, nossa maneira de ser, para que assim possamos alcançar o verdadeiro arrependimento. E quando nós fazemos isso, vivemos uma ação de Deus em nosso favor. Ou seja, Deus também se move. Ele traz a cura, Ele traz o perdão. E quando eu falo de cura, eu não falo apenas de uma enfermidade física, mas a cura para a enfermidade do pecado. O pecado ele traz a nós marcas, cicatrizes, das quais só o sangue de Jesus pode nos limpar e pode restaurar a nossa vida. Então, quando se arrependemos de maneira verdadeira, nós alcançamos a cura. A própria palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tópico 3. A mensagem de Oséias. No livro de Oséias é documentado toda a história dramática que cercou este matrimônio. Deus leva o povo a refletir sobre a maneira que eles estavam vivendo. Deus compara a infidelidade da esposa de Oséias ao que o povo estava fazendo com Deus, pois Oséias era um esposo atencioso, compreensível e amoroso. Porém, Gomer não reconhecia essas qualidades de Oséias. Assim como o povo não estava sendo grato, não estava reconhecendo aquilo que Deus estava fazendo e havia feito por eles. E em vez disso, trocava Deus por qualquer outro Deus que aparecer por aí. Nós podemos perceber que Deus, ao ver o povo se desviando, ele buscava fazer com que Israel retornasse para a sua presença. Ali estava manifestando a sua graça e o seu perdão ao povo de Israel. E vamos parar um pouco para refletir sobre a grande lição que essa história nos traz. Nós vemos no livro de Oséias uma história sobre um casamento, que é algo sólido, duradouro, de responsabilidade. Quando duas pessoas se casam, eles fazem ali um ato de garantia do seu amor e do seu afeto. O casamento é feito perante a sociedade como prova do compromisso dessas duas pessoas. E então elas passam a viver juntas, a dividir as suas vidas, a dividir o mesmo teto, a mesma casa para sempre. Tanto que qual é a frase mais lembrada de um casamento? É ao final dos votos, não é? Até que a morte os separe. Então agora, fazendo uma relação do casamento com o nosso relacionamento com Deus, ele funciona da mesma maneira. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós afirmamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E por isso aceitar a Jesus deve ser um ato público, porque assim como o casamento, ele é feito diante da comunidade da nossa igreja. Nós estamos firmando um relacionamento e um compromisso com Deus. Por isso nós precisamos se manter fiéis a Ele. Nada pode roubar o espaço, a importância que Deus tem em nossas vidas. Assim como em um relacionamento, uma terceira pessoa não pode estar no meio do casal, pois isso se caracteriza em uma traição, ou seja, quando alguém despreza a companhia daquele que diante da sociedade, diante da sua família, ele escolheu para passar o resto da sua vida e começa a dar atenção e a entregar a sua vida a outra pessoa, ela está traindo. Da mesma maneira acontece quando nós desprezamos a Deus e desprezamos as coisas de Deus e entregamos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa adoração a outras coisas. Nós estamos traindo o relacionamento que firmamos com Deus. Aí você pode estar pensando e dizendo: mas Jonathan, eu não adoro outros deuses, eu não adoro imagens de esculturas. Mas quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando apenas sobre dobrar os joelhos e orar a uma imagem ou um outro Deus. Mas nós estamos falando sobre compromisso. Nós estamos falando de devoção. Nós estamos falando de prioridades. Ou seja, outras coisas que tomam o espaço de Deus em nossas vidas passam a ser um objeto de adoração, de devoção.
E isso é caracterizado por traição, porque outrora você se responsabilizou e firmou um compromisso com Deus. Então que nós não venhamos deixar que nada venha tomar o espaço de Deus em nossas vidas. Que mesmo em meio à pandemia, em meio a este caos que nós estamos vivendo, nós possamos levantar a Deus um altar de adoração em nossos lares. Nós temos sim condição de tirar um tempo para Deus em nossos dias. Outras coisas tomam o espaço e as nossas prioridades. Em nossos dias percebemos que não há uma grande diferença entre como Israel vivia e como o mundo de hoje vive. Muitas pessoas têm abdicado a fé cristã pelos prazeres deste mundo. Com isso, tornou-se escravos do pecado. Possamos ter responsabilidade com o nosso compromisso com Deus e que através da nossa vida muitas outras pessoas possam ser levadas a tomar a mesma sábia decisão que nós tomamos e possa se achegar a Deus. Que nós possamos levar muito a sério a nossa vida espiritual, que nós possamos tirar um tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para tirar um período de adoração ao Senhor, porque Ele é digno, Ele tem sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem livrado nós e a nossa família de tantas coisas ruins que nós estamos vivendo e vemos no mundo. Não só em relação ao coronavírus, mas pensa, nosso mundo já estava em um caos e passando por muitas tribulações muito antes do coronavírus aparecer. Muito antes de tudo isso, nós já estávamos sendo guardados e escondidos em Deus. Deus já nos tinha livrado de muitas coisas. Você pode parar para pensar quantos acidentes, quantos livramentos Deus já nos deu sem que nós percebamos? Quantas vezes Deus nos livrou de um assalto ou de sermos sequestrados, enfim, de tantas coisas más que poderiam ter ocorrido com nós ou com aquelas pessoas que nós amamos? Mas Deus nos tem guardado, que nós possamos em um ato de gratidão adorar ao Senhor, que nós possamos em um ato de responsabilidade firmar este compromisso com Deus, que nós possamos se achegar a Deus. Mais do que nunca, a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Nós não podemos perder tempo com outras coisas. Nós não podemos deixar que as coisas corriqueiras do dia a dia venham impedir que pelo menos uma parcela do nosso dia dedicado ao Senhor e à sua obra. Mas que nós possamos honrar ao Senhor e ter responsabilidade com o compromisso que nós firmamos ao Senhor. Ok? Por hoje é só, essa foi a nossa segunda lição, ok? Se você perdeu a primeira lição, no final do vídeo eu vou deixar o link para a primeira lição e o link para a playlist que nós abrimos para este trimestre, ok? Fique com Deus, um forte abraço, estou com muita saudade de poder estar com vocês, poder passar um tempo e creio que Deus vai nos abençoar e nos dar essa oportunidade. Qualquer coisa vocês sabem que pode contar comigo, com a irmã Elaine, com o irmão Beto. É só chamar a gente no WhatsApp. E se você, talvez está assistindo esse vídeo e não nos conhece, deixa aqui no comentário. Se você precisar de ajuda, estamos aqui para estender a mão a vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.